E hoje no Nerdverso Retrô a gente vai falar então do filme A Múmia, que é uma ação com aventura, com comédia, estrelada pelo Brendan Fraser. E eu até me pergunto, hein, Marcelo, não sei se sabe me responder, tu acha que o filme A Lenda do Tesouro Perdido, que aconteceu 5 anos depois da Múmia, de 1999, é um filme assim que se inspirou, só aconteceu por causa desse sucesso? Cara, eu não sei se eu vejo muita relação direta na real, mas assim, eu acho que de certa forma o filme da Múmia ele serviu pra alavancar muitos filmes de aventura naquela época, né? Então, possivelmente, direta ou indiretamente, a Lenda do Tesouro Perdido pode ter sim uma relação, mas eu não vejo uma relação tipo, sei lá, uma homenagem ou uma coisa mais próxima disso em relação à Múmia, né? O fato é que o filme da Múmia pra mim é um marco, cara. É sobretudo o primeiro, né? O 3 ali, eu já o 1 e 2 eu acho massa, o 3 eu já acho meio perdido ali. Mas, cara, o 1 eu acho maravilhoso e agora tá voltando a se falar muito nesse filme por causa do Brendan Fraser, que é um ator maravilhoso que havia sumido e agora tá voltando aí. Então, eu acho que esse filme é massa demais de comentar, assim, porque ele tem muitos fãs, né, cara, espalhado por aí. Sim, sim. E eu acho que a gente não tem como não começar falando desse filme, relembrando, né, o clássico, o primeiro A Múmia, que foi de 1932. Eu não sei se é uma homenagem, mas escolheram uma época de se passar esse filme, que é em torno de 10 anos antes ali. E a gente tem então o Rick O'Connell, que é o nosso protagonista, nosso aventureiro, que é vivido pelo Brendan Fraser. E como tu falou, né, 25 anos depois, o cara tá em alta. Ele fez sucesso assim, fazendo o George, o Rei da Floresta, né? Foi 2 anos antes da Múmia. É. E agora, parece que ele passou assim um tempo sem estar na É. mídia. E nesse momento, dezembro de 2022, novembro, na verdade, ele é um dos mais cotados a ganhar o prêmio de melhor ator, né, pelo filme A Baleia, que ele vai viver ali um homem, o Charlie, que abandona a sua família por causa que ele se apaixona por um outro homem, só que esse amor dele acaba morrendo. Então, nesse luto, nessa dor que ele não sabe o que fazer, ele acaba comendo sem parar, ele chega a 270 quilos, uma obesidade mórbida assim. E o filme é sobre o Charlie, né, sobre o personagem do Brendan Fraser, se reconectando com a sua filha de 17 anos, que quem vai fazer ela é a talentosíssima Sadie Sink, a Max de Stranger Things. Mas eu acho que eu divaguei um pouco, vamos voltar pra Múmia, Marcelo. É. Não, mas é isso, cara. O Brandon Fraser, pra mim, ele é um ator maravilhoso. Fico feliz de ver ele voltando a atuar. Não sei realmente o motivo que fez ele sumir um pouco do cinema. Não sei se foi algum tipo de boicote de Hollywood, se foi algum problema pessoal, depressão, alguma coisa. Independente disso, eu fico muito feliz de ver ele voltar, porque ele é um cara, ele não é só um bom ator, eu acho que ele é uma boa pessoa, assim, né, cara? A gente nunca vê treta envolvendo ele, escândalo envolvendo o cara. E isso fala muito, assim, sobre quem ele é, né? Inclusive esse The Whale aí, pô, eu achei muito emocionante o fato lá no Festival de Cinema de Veneza, por exemplo, ele foi ovacionado 6 minutos, parece, até mais, acho, os caras ficaram de pé lá, meio que aplaudindo ele chorou, aquilo ali eu achei bonito, cara, e ele merece, meu, ele merece demais, e a Múmia pra mim é marcante, não só porque é um filme da hora demais, mas é que, pô, foi ali que eu conheci ele, né, cara, tem o George Rei da Floresta, tem o Viagem ao Centro da Terra, mas foi o Múmia que me marcou, eu vi aquele filme quando moleque, e até então, aqueles filmes da Múmia mais antigão, lá da década de 30, né? A gente não assistia, né? Filmes daquela época ali e tudo mais. Então, esse filme da Múmia deu uma renovada na lenda da Múmia, né, cara? E uma coisa que tu falou antes que eu acho que é importante de salientar, tipo assim, o filme da Múmia original, ele é de 32, né? Só que, e esse filme ele se passa em 23, se eu não me engano, né? Isso. 23, tá. Tem uma coisa massa aí, meu, que assim, em novembro de 1922, pô, fazendo exatamente 100 anos agora, né? Nós estamos em novembro de 2022. Exatamente 100 anos atrás, um arqueólogo chamado Howard Carter, ele acabou encontrando a múmia do faraó menino, que até então muita gente não sabia se ele tinha existido, um cara chamado Tutankhamon. E nos anos que passaram, depois de 1922 ali, muitas das pessoas que participaram da escavação do túmulo do faraó Tutankhamon acabaram morrendo em situações meio, tipo, misteriosas, assim. E aí surgiu a lenda da múmia, a maldição da múmia. Foi ali que a múmia começou a ser explorada como um monstro de terror e apareceu no cinema, né, em 32. E o filme se passou em 23, é muito próximo da descoberta do Howard Carter sobre a múmia do Tutankhamon, tá ligado? Então eu acho que tem uma relação da história real com o filme, assim, isso eu achei interessante. Essa data 23 não ser uma data tão aleatória, mas ela ter essa certa relação com a descoberta do Howard Carter e o nascimento da ideia da múmia, da maldição da múmia do Tutankhamon, né?
Cara, eu acho demais todas essas coincidências. Parece que é, né? Mas é o destino agindo aqui. E o filme, vamos pro filme então. Ele começa com uma grande introdução, acho que é uns 7 minutos iniciais, que nos mostra o vilão, é a múmia ali. E a gente conhece, e na verdade o filme, eu só diria que acontece por causa da taradeza. O Marcelo pode falar, né? O tesão faz com as pessoas ali. O Marcelo pode falar, né? Porque a gente tem, por exemplo, a Hank Sunamun, né? Ela é tipo uma escrava do faraó Sete. E o faraó Sete é aquele cara que é tipo uma namorada dele, digamos, né? Uma escrava ali. Ele não quer que ninguém toque na sua queridinha. E a gente tem um sacerdote egípcio, que daí é o Imhotep, e é amante da Hank Sunamun. E isso, cara, quando o faraó descobre, tem toda aquela treta, a Hank Sunamun se mata lá. E o filme vai começar porque o Imhotep vai querer reviver a sua amada. E com isso ele tem ali o livro dos mortos. Só que dá tudo errado. Os guardas do faraó Sete acabam chegando, estragando ali a ressurreição da Hank Sunamun. E o Imhotep, então, é posto numa maldição que eu achei, assim, genial, Marcelo. Exatamente. O filme realmente tem uma introdução muito longa, mas justamente para poder, né, poder falar um pouco dessa parte histórica. E às vezes fica aquela dúvida, tipo, pô, mas será que, claro, tirando essas partes mágicas, obviamente, mas essas pessoas que aparecem no filme, Anck-su-namun, o próprio Seti, o Seti, a Cidade dos Mortos, né, que é a cidade de Ramunaptra, tipo, existe tudo aquelas coisas que foram faladas ali. Cara, existe, mas, assim, não da forma que aparece no filme, existem relações que são criadas para o filme. Por exemplo, assim, a cidade de Tebas, ela chegou a ser num dado momento a capital do Império Egípcio, mas a cidade de Ramunaptra, a cidade dos mortos, não existe. Foi criada para o filme. O Livro dos Mortos, na verdade, o Livro dos Mortos ele é um compilado de escritos religiosos, e cantos, e enfim, tudo que os egípcios ao longo do seu império lá, tipo, pensaram sobre religião, eles colocaram nisso, e muita gente ao longo dos anos foi encontrando papiros e foi meio que fazendo essa coletânea que acabou virando o Livro dos Mortos, né? Tipo, a Anck-su-namun, ela existiu de fato, ela era uma das filhas do faraó Akhenaton, mas essa relação dela com o Seti, tipo, não tem. O Seti viveu um outro momento, ela é da 19ª dinastia do Novo Império Egípcio. Como mostra ali, né, eles mostram uma hora, ela fala, não, ele é o segundo faraó da 19ª dinastia, e é real, fala, e ele é o cara que fez o Egito enriquecer muito, e isso é real, mas essa relação toda que existe dele com a Anck-su-namun, isso não, vai ter também a ideia dele ter essa relação direta com o Imhotep, que acaba sendo a múmia, né, o cara amaldiçoado, isso também não tem, tipo, o Imhotep de fato ele existiu, só que ele é conhecido no Egito por ser um grande arquiteto, assim, construtor de templos e tudo mais, e não por ser, sei lá, um cara que acabou sendo morto, pegou uma maldição e voltou com uma múmia depois, obviamente. Sim, sim. E a maldição, então, que o Imhotep, ele feita com ele ali, na verdade é um dos maiores castigos do Egito. Cortam a língua dele, mumificam ele e ele é enterrado vivo junto com aqueles besouros, aqueles escaravelhos que vão ficar comendo ele ali. Só que, né, por esse ser o maior castigo, tem a maldição, né? Caso ele volte à vida, o que acontece? Ele vai vir ali com um upgrade, vai vir mega poderoso, vai trazer também as 10 pragas do Egito lá que a gente vê durante o filme, que é muito bonito. Então tem isso. Por 3.000 anos vai ser morto, mas caso ele volte à vida, vem com todos esses poderes aí da múmia. Daí aqui a gente entra na ficção, né? Exatamente. Então é legal. Ele é desses filmes de aventura que traz elementos históricos reais, mas acaba modificando eles. Dá aquela licença poética enorme justamente para poder criar magia, poder criar ficção em cima disso, né? Eu acho isso legal demais, velho. E é justamente o fato dele vir com esses brindes aí, né? Tipo, não, tu acordou a múmia, junto vem a maldição toda, vem todas as pragas. Isso é muito legal, cara. E aí tirando essa introdução, de fato, o filme começa então, daí, né? Com o Brendan Fraser ali, ele tá preso, se eu não me engano, né? Começa antes com o Brendan Fraser em Ramunaptra, tem uma guerra entre eles e os pessoal lá de preto, assim. A gente também é apresentado ao Benny, que é o cafajeste, é o cara que vai querer, durante todo o filme, passar a perna nos mocinhos. Cagão, né? Ele foge toda hora quando ele vê. Né? Aquele que a gente gosta de odiar, assim. E, cara, é interessante, porque os homens de preto ali, os caras estão com tatuagem na cara, tem a hora que eles invadem o barco lá pra tentar roubar a chave, e dá a entender que eles são tipo de um vilão. Mas depois tem o plot twist, que na verdade eles são tipo ali uma sociedade secreta, eles estão há 3.000 anos
protegendo a tumba. Eles não querem que ninguém acorde o Imhotep, porque eles sabem que caso alguém acorde, vai vir aí o cara mega poderoso que vai querer destruir ali o mundo. Então é muito legal isso, né? E só uma coisa que eu lembrei, o ator que fez o Imhotep, ele falou em entrevistas que se sentiu muito desconfortável, porque na hora que ele foi mumificado vivo, ele teve que ficar por 4 horas com aquelas faixas no corpo todo, só com um pouco orifício ali para poder respirar. Imagina, né, cara? É estranho, na verdade, né? Mas se for parar pra pensar, porque 4 horas ele ficou naquela... Mas no filme se aparece 20 segundos de tela naquilo ali, então não... Tudo bem, eu não sou filmmaker nem nada pra estar julgando ou saber como é que é feito o negócio, mas, tipo, achei estranho, sacou? Tipo, 4 horas e, na boa, eu acho que não dá 1 minuto, né, cara, de cena em que ele é... Porque só mostra um pedaço dele sendo atado ali. Fazer filme deve ser um negócio cansativo. Né? Deve ser muitas cenas, assim, cortadas também, né? Exatamente, muita coisa que não foi. Ele deve ter ficado mais puto ainda, né? Porque falaram, me enrolaram por 4 horas e no fim usaram 1 minuto de filme. E se tu for ver, né, esse filme é um filme de Sessão da Tarde, é um filme pra família, porém, tem violência, tem muitas mortes. Pô, a gente vê lá a guerra, toda hora a gente sendo com tiro caindo dos cavalos, dos camelos, mas não tem uma gota de sangue, né? E tem muita comédia. Então o pessoal que não gosta da Marvel agora... né, já ia se incomodar em 1999. Com certeza eu acho que a Marvel, ela pega um pouquinho assim desse sucesso, que é um filme que é feito para vários estilos de pessoas, né, que reúne a família, e por isso que a Marvel sempre existe essa fórmula Marvel. Não foi a Marvel que criou, ela se inspirou em outros filmes de outras gerações. Sim, né? Essa ideia de trazer, tipo, uma aventura pra família, assim, né, cara, começa a se tornar mais comum também naquela época. É o típico filme de Sessão da Tarde, e eu adoro, cara, são meus favoritos, na verdade. O Múmia, eu tava comentando até pro Leandro antes, né, eu falei pra ti, o lance do... Cara, pô, tem falas que eu cheguei a decorar, velho. Porque é um dos meus filmes favoritos. E é um filme bobíssimo, cara. Ele não tem nada de filosofia, de tu ficar pensando tão profundo. Não, é uma múmia muito louca lá querendo matar uma galera. E, pô, eu adoro, porque não só pelo Brendan Fraser, mas pela própria Rachel Weisz. Todo mundo que atua ali manda bem demais, velho. O vilão é muito bem feito. O CG, cara, nós estamos falando de um CG de 1999, sabe? Eu falei, pô, tem aquele CG de 99... dá pau em vários filmes de hoje, de 2022, tá ligado? Então, é por isso que eu fico puto quando eu vejo o filme de hoje com CG mal feito, falar, cara, vocês fizeram mal feito por gosto, por trabalho relaxado, porque lá em 99 já estavam fazendo um filme com CG massa, entende? Sim, e tu falou da Rachel Weisz, né? Os produtores falaram que ela era a única opção pra fazer a Evelyn ali. E só pra falar outra curiosidade, porque vários personagens foram contados pro protagonista, pro Rick O'Connell, teve o Tom Cruise, Brad Pitt, Chris O'Donnell, teve o Ben Affleck e acabou ficando com o Brendan Fraser. Curioso, né, que depois o Tom Cruise foi fazer o filme da Múmia aí, do novo universo DC, que é uma bosta completa, assim, que destruiu, no primeiro filme, acabou com o novo universo de monstros que a DC, Universal, queria fazer. Mas, vindo aqui pro personagem da Rachel Weisz, ela já fez Marvel também, pra quem não lembra, ela é a mãe das Viúvas Negras, né, a mãe, entre aspas, né, a mãe da Helena e da Natasha. Mas aqui ela é a Evelyn, é ali uma bibliotecária, é uma estudiosa, e é muito legal que ela, por ser mulher, ela é sempre menosprezada, né, por todo mundo ao seu redor. Tem uma hora que o Magrão fala assim, ó, aquela equipe é liderada por uma mulher, então não deve ser uma equipe de grande porte, assim, nem vamos nos preocupar com ela. Mas, cara, ela sabe tudo de mitos, de lenda, ela sabe ler os hieróglifos, então ela é uma baita personagem. E junto vem o irmão dela, o Jonathan, que é um cara ganancioso, né, mas é um cara ganancioso normal, né, que nem o Benny, que todo mundo quer enriquecer, né, quem não quer dinheiro. Ele é um cara assim, e ele é tipo um alívio cômico também. E é a partir daí que ele pega a chave do Rick O'Connell, e daí os 3 protagonistas se formam bem na hora lá que o Rick O'Connell vai ser enforcado. E uma grande curiosidade é que o Rick, né, ele foi enforcado, cara, e ele quase morreu, porque ele acabou, assim, ficando desacordado, tiveram que ressuscitar ele. E daí parece uma piada, uma coincidência do destino, porque o filme trata sobre isso, né? Sobre trazer alguém de volta à vida, né? Mas ainda bem que o cara sobreviveu, né? Exatamente, para deixar mais real, né, a cena.
Cara, sei lá, eu acho massa também o fato da Rachel ali, ela ter um papel protagonista no negócio, porque, né, hoje muita gente reclamaria, por exemplo, se fosse lançado hoje da forma que saiu em 99, muita gente ia reclamar, porque estão criando essa mulher e os homens que estão na volta dela são todos uns homens fracão e tudo mais, porque hoje a gente vê muita gente reclamando disso, a gente viu gente chorando por causa disso no Anéis de Poder, por exemplo, tipo, olha essa mulher muito forte, os homens são muito fracos, e é tipo ali a mesma ideia, tipo, os caras meio que menosprezam ela, mas ela mostra que ela é a pessoa mais inteligente, né, ela lê demais, ela sabe demais, ela é bibliotecária, né? Tem até aquela cena famosa dela lá, que ela tá na biblioteca lá, procurando, catando uns livros lá em cima, ela acaba virando tipo um efeito dominó dentro da biblioteca e destrói ela, né? Por completo, assim. Tanto que aquela cena ali, ela teve que ser gravada num take só, né, cara? Porque imagina tu ter que fazer tudo aquilo, porque não é CG, né, mano? Aquilo ali é um bagulho orgânico mesmo. Então imagina, sei lá, tu tá filmando aquilo ali e dá um erro. Tem que montar tudo de novo, vai um dia mais montando, né? Então os caras tiveram que fazer aquilo numa pegada só. E ela, pra mim, assim, é esse grande personagem do filme, tanto que ela fez muita falta no 3, né, cara? Quando saiu o 3, botaram outra pessoa no lugar dela, mas interpretando ela, se eu não me engano, como se nada tivesse acontecido, eu falei, não, cara, ela era um dos pontos fortes ali, a química entre ela e o Brendan Fraser funcionou muito bem. Então foi uma personagem muito bem construída. O irmão dela ali no meio também era legal, meio bobão, meio... engraçadinho, né? O alívio cômico, como tu falou. E funcionou bem. Esses 3 personagens desse time principal ali, ficou muito bom. Mano. Sim. E o plot, então, é que a Evelyn e o Jonathan contratam o Rick O'Connell, o personagem do Brendan Fraser, pra ele liderar eles, pra levar eles até a cidade de Ramunaptra. Cara, e daí, chegando lá, né? O que acontece? Um outro grupo lá, com os americanos, eles estão com a chave, eles conseguem acesso ao Livro dos Mortos, e a Evelyn, o que ela faz? Ela pega o Livro dos Mortos e resolve ler, né? Eu me pergunto, né? Por que tu vai ler um livro que se chama Livro dos Mortos, né? Claro, tem, né? Ela tem a curiosidade, ela é a pessoa que ama isso, então ela quer saber o que está acontecendo, mas fica a dica, né, pra quem... um dia achar um livro que se chama Livro dos Mortos, por favor, não leia. Mas ao ler, então, o que acontece? A múmia ressurge, né? Ela ainda vem naquela forma meio esquelética. E tem a maldição que diz que ele vai se alimentar das pessoas que o tiraram, né? Então as pessoas que abriram lá o cofre onde estava o Livro dos Mortos. E a múmia ali, o Imhotep, ele olha pra Evelyn e se apaixona, porque ela é meio egípcia, mas é uma paixão que tem algo por trás. Ele não se apaixona por ela, ele vê ali na carcaça, no corpo físico da Evelyn, alguém no qual ele pode chamar de novo a Anck-su-namun pra pegar o corpo da Evelyn e assim ele poder viver feliz pra sempre. É uma história de amor, né, Marcelo? Ele até às vezes chama ela meio de Anck-su-namun, né? Então ele vê nela aquilo, a possibilidade de reencarnar Anck-su-namun nela, porque ele manja todo dos paranauês mágicos ali, né? Tanto que lá no início da introdução mostra ele fala, não, te mato que depois eu te ressuscito. Então dá pra ver que ele manja daquilo. E eu achei muito legal essa pegada dele ser uma múmia podre, óbvio, mas ele vai conseguindo aos poucos reaver o poder dele à medida que ele vai avançando e tal. E ele vai ficando cada vez mais forte, né? Quando ele começa a reaver o corpo dele por completo, é uma das cenas mais legais do filme, que é quando o Brendan Fraser, né, o Rick tá indo pra Ramunaptra, ele tá de avião, se eu não me engano, a múmia acaba levantando uma tempestade no deserto, e ele abre a boca e o rosto dele se forma naquela nuvem, e cara, eu achei aquilo ali genial, entende? Então, tipo assim, como eu falei, o CG desse filme ele é muito, muito legal, e essa cena pra mim ela ficou muito marcante, cara. Eu sempre que falo da múmia eu lembro dessa cena, que ele já tá numa fase onde ele tá conseguindo já, né? Ele já avançou muito na reconstrução do corpo dele, e os poderes dele já voltou, né? Sim, e é muito interessante, daí para os heróis vão morrer nesse momento, e daí o que a Evelyn faz? Vai lá e taca ali um beijo na boca do Imhotep, e daí ele se desconcentra, e a tempestade de areia acaba ali, o pessoal, menos o piloto, né? O piloto acaba morrendo numa areia movediça, uma morte meio tensa. Mas se a gente for ver, tem toques de terror no filme, e isso é meio que assustador, né? Porque tem um balanceamento com a comédia. Tem 2 momentos que eu acho, assim, que me dão medo. Um é quando um dos caras tira um escaravelho da parede, daí ele quebra aquele casulo e entra na pele. Isso me dá agonia. E o bicho vai subindo, vai na cabeça, vai na cara dele, e depois a gente vê só a sombrinha, a pessoa morrendo. Depois também, quando o Imhotep, ele não mata, mas ele tira os olhos e a língua da outra pessoa e aparece só ele com os olhinhos agora, assim.
cara, é uma cena meio aterrorizante, tem umas múmias que dão um grito, assim. Então, o filme, além de ser aventura, comédia, ele também tem um pouco de terror, cara. Então, tudo isso é balanceado e por isso que é um clássico, né? Não chega a ponto de me assustar, assim, mas fica aquela agonia de, sabe, me imaginar um bicho dentro de ti andando dentro do teu corpo, aquele cara batendo com a cabeça na parede pra tentar matar o bicho e tal, baú, cara, aquilo ali é a parte pesada mesmo, de fato, né? Mas é bem como tu falou, as mortes elas não têm de fato sangue, né? Então não tem violência explícita. É um filme que pode muito bem ser visto por toda a família, né? Sim, e uma coisa que eu acho interessante é que o Imhotep, ele tem um medo gigantesco de gatos. E eu me identifico com ele, Marcelo. Porque eu vejo um gato, eu quero sair perto, mas não é porque eu não gosto de gatos. É que eu tenho uma rinite, mas uma rinite assim incrível. O gato está pertinho de mim e já começa a espirrar. Se o gato pula no meu colo, eu viro lá o Will Smith no Hit, o Conselheiro Amoroso lá, Sim. que ele come o camarão e o olho explode, assim. E é incrível, um gato me vê, o gato me persegue, né? Eu não sei o que eles têm contra mim, sabe? Eu sou assim meio com gato, mas na verdade porque gato é muito... não sei, meu gato, tu não pode prever o que ele vai fazer, sabe? Às vezes ele tá todo parceria, quando vê ele já pula e arranha e tudo mais, então eu sou meio assim com gato. Agora, ele, cara, tipo, ali é mais pela questão de que no Egito gatos eram considerados, deidades, né, cara? Seres, assim, tipo, elevados. Então, mesmo Imhotep, que é um cara extremamente fortão, um gato pra ele significa, tipo, não, quem sou eu perto de um gato, né? É muito louco essa visão que os egípcios têm sobre os gatos na antiguidade, né? E o filme explora isso um pouquinho, então achei muito engraçado aquela parte. Cara, que eu nem me entenei, o gato tá lá andando, ele vê aquele gato, ele fica, opa, daí ele acaba, acho que ele vai vir areia e vai embora, se não me engano. Isso. Né? É muito legal que esse ano a gente teve Cavaleiro da Lua, que traz um pouco da mitologia do Egito, um pouco dos deuses do Egito. A gente viu lá Anubis, né? Pra quem não lembra, por exemplo, quando tu morre, Anubis é a pessoa que vai te julgar. Tu vai colocar teu coração num lado da balança e do outro lado vai estar uma pena. Se teu coração for mais pesado que a pena, tu não pode ir para o mundo dos mortos. Tu vai ir lá para outra deusa, que eu me esqueci o nome agora, mas ela vai te devorar, que era a vilã lá de Cavaleiro da Lua, sabe? E isso aí é legal, porque, tipo assim, é o que o Livro dos Mortos diz, né? O Livro dos Mortos é basicamente um livro de instrução para como é que tu entra no reino de Osíris. Então, de certa forma, tanto o Múmia quanto o Cavaleiro da Lua vão, de certa forma, explorar isso de algum jeito, né? Isso é muito louco. Sim, sim. E o que acontece? Eles descobrem que, então, para derrotar o Imhotep, existe um outro livro que é tipo o contrário, que é o livro de Amon-Ra, um livro dourado lá, e indo pro final, é muito engraçado, né? Que daí o Imhotep, ele tá quase passando já a vida da Anck-su-namun pro corpo da Evelyn, e chega lá o Jonathan, o irmão da Evelyn, com um livro e começa a ler, só que não sabe ler muito bem, e ele chama umas múmias que tem um upgrade, é umas múmias mais fortes, com espada, com escudo, cara, e começa uma luta muito louca, até que, o que acontece, ele consegue depois ter o controle das múmias, que a Evelyn ajuda ele lá com o símbolo, e daí essa múmia mata a Anck-su-namun, e de novo, essa morte, mesmo que sejam duas múmias, a gente só vê pelas sombras, a gente vê a espada sendo fincada nela, e isso é bonito demais, sabe? Ficou muito doido, cara, de novo, 1999, né, a própria cena dele caindo lá naquele poço de piche lá, sei lá o que é aquilo também muito bem feito, sacou? Então, eles vão lá pra essa cidade basicamente pra pegar um tesouro de Ramunaptra lá, mas no fim aí acaba só dando merda. O tesouro, eles até, se eu não me engano, eles acabam encontrando aquele negócio, mas é aquilo, ou a gente vai embora e sobrevive ou vai morrer abraçado nisso aqui, né? Então, a questão do livro do Amon-Ra, historicamente, não se tem, né? Eu acho que aquilo ali é criação pura pro filme, né? Pra ser como se fosse um livro pra combater o livro dos mortos e tudo mais, mas funciona legal, é uma coisa bobinha, uma coisa leve, mas funciona bem. Sim, e o que acontece, né? A Evelyn, ela pega o livro e lê lá, mas esse livro não mata o Imhotep, tira só os poderes dele, e daí o Rick O'Connell consegue cravar uma faca, daí como tu falou, né, ele cai no posto de piche lá, ele morre, entre aspas, que vai voltar no 2, né, e daí o Benny, que a gente falou que era o ganancioso, e vamos lembrar do filme, ele encheu um camelo cheio de joias de ouro, ele já tinha ali dinheiro suficiente, sei lá, por gerações e gerações se ele queria, mas é a ganância fala mais alto, ele volta lá pro templo para pegar mais dinheiro ainda, e numa dessas ele escora a sacolinha num interruptor, e nisso ocasiona então daí a pirâmide, o templo começa a cair para baixo da areia, e nessa é correria, e daí o Benny ele acaba morrendo por
por causa da ganância, né, cara? E que de novo volta aquele lance dos escaravelhos. Cara, um monte de escaravelho começa a chegar. Eu falei, meu, olha o jeito que o cara vai morrer, tipo, no escuro, aqueles bichos rastejando no cara, tipo, tá louco, sabe? Então é uma morte, eu acho que é a pior morte que tem. Mas é uma morte que mereceu. O Benny fez por merecer essa morte. Foi otário, foi ganancioso, né? Podia ter pego só aquilo que ele já tinha ali, enche os bolsos e ele deu, mano, tá? O resto da vida já tá feito, né? E daí, como é um filme Sessão da Tarde, um filme pipoca pra família, o final é o mais clichê possível, né? O Rick O'Connell dá um beijão na Evelyn, se forma um casal entre os protagonistas ali. A química é muito boa entre os dois. E o que acontece? Eles vão embora na correria lá, vendo Ramunaptra caindo, né? Voltando pra baixo da areia, se destrói tudo lá, não tem mais como acessar o tesouro. E eles pegam um camelo, que justamente o camelo que o Benny encheu de ouro, né? Então, é o casal feliz, se forma a família e ainda tão cheio da grana agora, né? Cara, mas aí, como tu falou, os efeitos especiais pra época tão incríveis, então não vejo, assim, o que reclamar do filme, sabe? Cara, esse é o tipo de filme que eu indico quando alguém fala, não sei o que assistir, filme leve, um filme de dia de chuva, um filme de sessão da tarde, falo, mano, vê Múmia aí, tanto um quanto dois, baita filme. É clichêzão, mas tudo que tem nele, tudo que acontece funciona muito bem, e é justamente por isso então que o filme, teve um orçamento de 80 milhões de dólares e acabou arrecadando mais de 400 milhões de dólares, né, cara? E é merecido, velho, é merecido demais, porque como eu falei, tipo, eu não consigo pensar num ponto fraco desse filme ali, cara, tipo, for falada, não tem profundidade no roteiro, mas se não se propõe a isso, eu não vejo como falha, entende? Então, eu não consigo pensar em algum ponto fraco, não sei se tu consegue pensar em alguma coisa que tenha te incomodado no filme. Cara, eu não tenho nada nesse filme que me incomodou, achei tudo muito bem feitinho, assim, sabe? Sim, e como tu falou, né, cara, encerrando aqui então nossa análise, foram 80 milhões de orçamento, o filme arrecadou para a época 416 milhões, gerou mais 2 sequências, uma série animada, teve spin-off do Escorpião Rei, surgiu The Rock aqui, né, então a melhor coisa foi que Escorpião Rei surgiu. Acho que a única coisa boa que saiu daquele Escorpião Rei foi o The Rock mesmo, né, cara? Só isso, né, porque o filme, né, pelo amor de daí Deus, é querer tirar dinheiro. Mas essa foi nossa análise aqui de A Múmia, de 1999. Esse é o nosso final do Nerdverso Retrô dessa semana. Mandem pra gente aí outras sugestões de outros filmes que vocês querem que a gente analise, traga detalhes, tudo sobre o que a gente está fazendo, né, nesse nosso especial do Nerdverso Retrô. Então, a gente vai ficando por aqui e tchau, tchau.